Léo, com as informações do Atlético. Léo, a gente estava trazendo aí a importância dessa repetição de time titular, né? De força máxima do Atlético para essa segunda rodada contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, jogo 7h da noite. Segunda rodada, o Galo tentando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, né? Empatou 2-2 com o Palmeiras em casa, o Atlético já sai aí no déficit, né? Porque perdeu pontos dentro de casa, vai tentar buscar esses 2 pontos que perdeu dentro de casa fora, num jogo bem difícil. Bragantino é um time que, encardido, sempre tira ponto do Galo. Que ganhou do Coritiba, que é adversário do Cruzeiro. Exatamente, é um time realmente... E o técnico Wagner Mancini poupou titulares no final de semana, ou seja, o time do Red Bull Bragantino vai entrar tá invicto, vai entrar com o gás todo aí. O Atlético se deu ao luxo de poupar 6 jogadores importantes, né? Conseguiu o resultado contra o Pouso Alegre com um time alternativo, um time bem mesclado lá em Pouso Alegre no final de semana. Mas o Atlético vai voltar com a mesma escalação ali que entrou contra o Cruzeiro ou contra o Palmeiras. Aí que tá o detalhe. Qual seria a dúvida? A dúvida é Ângelo Preciado, é o lateral direito. Ele jogou no final de semana, estava recuperado da entorse que ele sofreu contra o próprio Cruzeiro. Recuperou, jogou contra o Pouso Alegre, mas não foi bem, Léo. Não foi bem no primeiro tempo ali. O gol do Atlético saiu muito por conta, né, dele ali na marcação do Gabriel Tota, que foi só no corpo dele, ele deixou a bola passar. E o Tota meteu um golaço ali. Então, o próprio Sampaoli falou depois da partida que ele não tá 100% fisicamente, o Preciado, pra galera entender, pra ter paciência com ele. Ele até melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo dele foi bem, bem complicado. Sofreu muito ali com a questão do gramado, com a questão do calor também. Enfim. E aí pode ser que ele mantenha Alan Franco na lateral direita. Mantendo o Alan Franco na lateral direita, o Igor Gomes será titular. O 12º jogador, né, Lu? O 10º homem de confiança. Depois tem uma notícia do Igor Gomes que a gente vai trazer aqui. Depois do Hulk é o melhor cobrador de falta do Atlético? Olha, cara, ele tá com o pé calibrado. Sim, tá mesmo, eu não tô brincando, não, tô falando sério. Contra o América, e saiu o gol do Renier, né, ele mandou uma travessão também, do mesmo jeito. Mandou uma travessão, cobra muito bem. Ano passado ele já tinha feito um golaço de falta. Enfim... e ele é o 12º jogador. Então, Igor Gomes ali no meio, caso o Ângelo Preciado não comece essa partida. Mas de resto, é o time, é a força máxima que o Atlético tem no momento, que é Everson, e aí seria Preciado ou Alan Franco, Juan, Alonso e Lodi, Maicon, o Igor Gomes ou Alan Franco, Vitor Hugo e Bernard, Dudu e Hulk. Luciano Dias, e aí? Iria com o Alan Franco na lateral ou manteria o Preciado para ganhar ritmo, porque faz parte, acabou de chegar, um jogador que não é brasileiro, não estava atuando aqui, não conhece futebol brasileiro, e aí? Olha, o primeiro mais importante é que finalmente o Sampaoli encontrou uma espinha dorsal para o Atlético. Era uma dificuldade muito grande em relação até repetição de time. A gente sabe que escalação do Sampaoli geralmente é uma caixinha de surpresa. Agora, se for jogar no esquema que o Preciado vai ser um zagueiro pela direita, desculpe. Não é a do Preciado. Você não tira o que ele tem de bom que atacar, né? Exatamente. O Preciado tem uma dificuldade muito grande defensivamente. E ficou claro no jogo contra o Pouso Alegre, independentemente de ritmo de jogo, mas ele tem essa dificuldade. Mete um volante. O Preciado, ele não consegue... É o cacuete, muitas vezes. O senso de marcação. E ele tem essa dificuldade e precisa corrigir, já que é um lateral. O lateral precisa defender também. A primeira função do lateral é marcar. Principalmente hoje em dia, né? Há controvérsias. O Sampaoli não acha muito ele não isso. concorda Muito, mas, não. Se ele coloca o lateral como um zagueiro pela direita, ele mesmo é incoerente. Diante disso, Léo, eu acredito... Que pedrada tomou, hein? Ô, Sampa, essa foi de graça, viu? Diante disso, é porque eu não suporto essa linha de 3 do Atlético. Eu não suporto. Eu acho que o Alan Franco vai ser o titular. O mesmo time que iniciou contra o Palmeiras, um time seguro, equilibrado. É que eu acho, até para ter mais marcação, né? Exato. E um jogo fora de casa, tem o Mosqueira, que é um atacante rápido, o Lucas Barbosa também no Bragantino. Então, esse equilíbrio que o Atlético tanto precisa na marcação e também ofensivamente, o Igor Gomes será titular novamente do Atlético no meio-campo, com aquela espinha dorsal, o Vitor Hugo jogando muita bola. Impressionante como o Vitor Hugo tem se destacado tanto ali na ajuda de marcação e na construção das jogadas. Dudu vivendo um bom momento e Hulk sempre iluminado novamente no ataque. Então o Atlético encontrou uma espinha dorsal tão importante, mas é preciso ter cuidado com esse sistema defensivo, porque ainda deixa a desejar, Léo. Eu fico aqui pensando
nas escolhas do Sampaoli, e aí, claro, tem o estilo de jogo do Sampaoli, né, que sempre foi de sair jogando, de posse de bola e tudo. Intensidade. Né, de muito disso. E é uma característica dele. Hoje virou quase que uma característica do futebol mundial. Mas se a gente pegar futebol sul-americano, principalmente, o Sampaoli foi meio precursor nisso aqui, cara. Era o jeito, o Sampaoli é meio doido de jogar e tal, manda todo mundo pra cima, aí ia passando o rodo em todo mundo, aí tomava uma goleada. Blum! Depois continuava passando o rodo em todo mundo, tomava uma goleada. Blum! E assim foi, era uma característica. E ele, inclusive, ele merece esse reconhecimento, porque tanto ele quanto Pepe Guardiola e outros treinadores, Bielsa, eles foram evoluindo o jeito de jogar futebol. As pessoas sempre colocam, a melhor defesa é o ataque. Depende do time que você tem. Depende do time que você tem. Agora, se você consegue pautar os seus trabalhos por posse de bola, por pressão de saída de bola, enquanto você tá com a bola, e essa frase não é do Sampaoli, vamos ver se vocês adivinham de quem que é essa frase. Enquanto você está com a bola, você não toma gol. Puro e simples. Não foi do Tele. Mestre dos Magos. Mas foi de um cara ali um pouquinho depois do Tele. Pouquinho depois. Mestre dos Magos, pelo amor de Deus. É ele que faz umas frases. Carlos Alberto Parreira. E você vê que assim, né? Há quantos anos? E é uma coisa óbvia. Uhum. Se a bola tá comigo, eu não tô correndo risco. Mas no Cruzeiro, ano passado, isso era diferente. O Cruzeiro, muitas vezes, tinha menos posse de bola, porque tinha uma transição impressionante. Muito rápida. Então, às vezes, era um encaixe de elenco, características de jogadores. Você vai armar o seu time de acordo com o seu elenco. Você não pode ficar preso, como o Fernando Diniz fica muitas vezes, a um único modelo. A um único modelo, porque muitas vezes você não vai ter a qualidade de zagueiros para sair jogando. Então, você tem que armar o seu time, isso é óbvio, de acordo com a qualidade do seu elenco. Eu odeio quando o Lu tá certo. Eu tava aqui fazendo um raciocínio todo aqui pro Sampaoli, o jeito dele de montar o time. Ele falou, mas você tem que se adequar ao que você tem, senão de nada adianta o Fernando Diniz. Não queria te falar, não, mas eu tenho que reconhecer. Quando você ganha algum embate, eu tenho que reconhecer, né? E agora eu tenho que reconhecer também uma outra coisa. Quando você falou aquela questão do clássico, da disparidade e tal, na hora que ele começou a dar a escalação, ele realmente é um bom time. Do Atlético tem um elenco... Não é essa draga toda que a gente imaginava, não. Sério. Você tá elogiando o Atlético? Não, só tô elogiando o Fernando Martins e Miguel. Os três. Muito obrigado. Os três que cobrem o Atlético. Fernando Martins e Miguel. Mas o Atlético evoluiu em termos de qualidade do elenco, sim. Só ver o banco, né, os jogadores que entraram no próprio O time de 21, a base daquele time que foi campeão foi o São Paulo que montou, não foi? A base foi, a base foi de 20. Não tinha o Hulk ainda. Não tinha o Hulk, não tinha o Nacho também. Foram Nacho e Hulk que chegaram depois. Mas a base era a mesma, né? Ele sabe montar time também, né? Sabe. Não é bobo, não. E aí... Chato. Não fala, não entendo nada do que ele fala, não entendo mais. Esse ano, os jogadores que entraram no... Ano passado o banco era Gabriel Menino, o Caio Paulista, né? Biel. Esse ano é Coelho, Scarpa, Alexandre. Caras que eram titulares. Né? Você vê assim, isso realmente mostra um upgrade de time. Tem caras que eram titulares, hoje são reservas. E não é só porque assim, tá mal, foi pro banco. Não, é porque chegou outra peça que tá bem, então por isso esse cara tá rendendo grande mais. Tá no banco.